Você já parou para pensar em como seria o seu raciocínio clínico se você soubesse realmente interpretar um artigo científico? Quantas vezes você já leu um resumo no PubMed, achou incrível, mas depois você descobriu que o estudo tinha muitos vieses? Você sabe diferenciar um estudo bem feito de um artigo que parece até bom, mas na realidade é só um PowerPoint bem feito, com p-valor significativo? E mais, você já perguntou por que alguns tratamentos entram e saem de moda tão rápido na medicina? Por que a gente muda uma conduta clínica de um ano para o outro? Então vamos lá. Meu nome é Lucas, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, e eu resolvi criar uma espécie de um mini curso explicando conceitos básicos da medicina baseada em evidências aqui mesmo no YouTube, de maneira gratuita e online. A minha intenção, principalmente aqui, é fazer um curso voltado para acadêmicos e profissionais de saúde que tenham interesse, que querem saber mais sobre esse tema que, na minha opinião, é muito importante, mas eu acho que é meio negligenciado, principalmente nas faculdades. Então, esse curso, fazer um disclaimer geral, né? Esse curso não vai te transformar num expert, tá? Até porque eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Mas o nosso objetivo aqui é te instrumentalizar. Aqui você vai entender os tipos de estudo básico da estatística médica de um jeito leve, sem trauma, e os principais vieses que a gente pode perceber num estudo e que vai distorcer os resultados. Aqui a gente vai aprender como pensar em desenvolver uma pergunta de pesquisa e até mesmo arriscar um pouco na revisão sistemática e meta-análise. Mais importante aqui é a gente entender como que a pesquisa pode impactar diretamente na sua vida, seja por meio de apresentações em grandes congressos, publicações em revistas científicas relevantes e principalmente pela mudança real no desfecho do seu paciente, que eu acho que é o mais importante, que todo mundo aqui quer, né, que seu paciente tenha o melhor resultado possível, e as pesquisas elas são um excelente balizador disso. É importante eu salientar aqui que nenhum conteúdo desse mini curso que a gente está conversando vai ser vinculado de maneira oficial a nenhuma instituição, nem ao FJF, nem a qualquer outra instituição na qual tem algum vínculo, tá? É um projeto independente. O objetivo educacional é simples e é voltado para a disseminação do conhecimento de uma maneira mais acessível. Então vamos começar? Então eu vou abrir aqui o caderno para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre os tipos de estudo. E sobre o primeiro, né? Por que a gente faz pesquisa científica? No mundo existe uma verdade absoluta. A gente volta nos períodos da filosofia grega quase, né? Para começar o porquê que a gente faz pesquisa. Existe uma verdade absoluta no mundo que a gente não sabe qual que é e a gente busca entender e interpretar essa verdade absoluta. Ao longo de toda essa aula aqui eu vou usar o mesmo exemplo. Eu vou usar o exemplo da atividade física como potencial diminuidor de pressão arterial de pacientes. Então eu quero que você pense o seguinte: existe uma relação entre fazer atividade física e diminuir a pressão arterial sistêmica do seu paciente? Essa pergunta pode parecer até meio simples, mas eu acho que ela é fundamental para a gente poder entender conceitos básicos da pesquisa científica. Então vamos lá. Existem hoje mais ou menos 1 bilhão de pacientes com hipertensão arterial sistêmica no planeta Terra. Então é muita gente. Imagina qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é eu colocar essas 1 bilhão de pessoas numa sala fechada e falar assim, 500 milhões vão fazer atividade física e 500 milhões vão continuar sedentários. E depois de um tempo eu vou lá e vou medir de novo a pressão arterial de toda essa galera aqui, dessas 1 bilhão de pessoas. Você acha que isso é relevante? Você acha que dá para fazer isso? Nem se eu colocar todo mundo no Maracanã aqui, eu consigo colocar todo mundo. Consigo fazer esse estudo. Então, assim, é totalmente idealizado. Isso não é nem um pouco factível. Então, o que os pesquisadores fazem? Eles fazem o que a gente chama de amostra. Eles pegam essa 1 bilhão de pessoas aqui, que são representadas por esse tanto de círculo que eu coloquei aqui na tela, e pegam uma amostra deles. Ou seja, vamos colocar 4 bolinhas. Vamos supor que essas 4 bolinhas aqui representem, sei lá, 40 pessoas. Então, dessas 40 pessoas, eles vão dividir aqui, vão colocar 20 para fazer atividade física e outras 20 para continuar sedentárias. A letra é horrível, mas faz parte do ensino aqui. Então, beleza. Esse é o conceito de amostragem. Aí você pode estar se perguntando, mas existem várias coisas que podem dar errado aqui. Por exemplo, eu posso, dessas 20 pessoas que fizeram atividade física, desse grupo aqui, dessas 20 pessoas, eu posso ter selecionado, assim,
assim, caído na infelicidade de selecionar 18 que tem um componente genético muito forte. Ou seja, a atividade física vai fazer pouco efeito sobre esse componente genético. Pode. Por isso que existem os viés da pesquisa, que a gente inclusive vai discutir isso mais para frente. Mas é bom você já pensar nos problemas aqui. O pesquisador tem que ser um cara meio chato, meio analítico. Tem que olhar e falar, pô, mas pode dar errado por conta disso, pode dar errado por conta daquilo. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Então vamos lá. Então a partir desses dados, dessas 20 pessoas que fizeram atividade física e dessas 20 que foram sedentárias, eu vou inferir para a população geral. Tanto que você que é um rato do PubMed, já ficou pesquisando bastante, você vai ver que muitas vezes os resultados aparecem assim, a medida de associação, vamos colocar, nesse caso da pressão arterial, posso colocar mean difference, que é o MD, que é a diferença de médias, e a gente vai ter uma aula específica de estatística para poder discutir isso, não preocupa agora. Então vamos supor que a diferença média a diferença de médias tenha dado, sei lá, 2 milímetros de mercúrio para o paciente que fez atividade física. E aqui existe um intervalo de confiança de 95%. Você que já viu mais o PubMed, você vai saber disso. Então, entre menos 1,8 e 3. O que isso aqui significa? Esse intervalo de confiança, 95%, é o pesquisador falando assim, eu te garanto com 95% de certeza, dado a estatística que a gente fez aqui, que são os métodos estatísticos, que na população geral, ou seja, nessa galera aqui de 1 bilhão de pessoas, a real diferença dessa quantidade de atividade física que a gente fez aqui na nossa amostra vai ser de menos 1,8 a 3. Ou seja, é um resultado significativo, ou seja, o p-valor aqui vai dar menor do que 0,05. Não se preocupa com essa parte, isso aqui foi só para poder aprofundar um pouquinho mais, mas vai ter uma parte específica da estatística onde a gente vai discutir isso tudo. Nessa parte aqui, eu só queria que você visse o geralzão do porquê que a gente faz pesquisa científica. A gente faz pesquisa científica para poder, a partir de uma amostra, inferir o resultado na população geral. Então, a partir dessa amostra de 40 pessoas, aqui eu vou inferir o resultado da 1 bilhão de pessoas que são hipertensas. É basicamente isso, beleza? Isso é muito importante. Principalmente, por exemplo, quando a gente fala de medicações. Será que a losartana realmente abaixa a pressão do pessoal? Pô, foi feito exatamente um estudo desse. Então, você pega uma amostra de pessoas, alguns vão usar placebo, outros vão usar losartana, e depois você vai inferindo isso com várias pesquisas diferentes, você faz uma inferência geral. Ninguém sabe ao certo quanto de medicação é preciso para poder abaixar a pressão arterial de todo mundo. O corpo humano é muito variável, por isso que a gente precisa fazer essas pesquisas. Beleza? Primeira parte concluída, então, por que a gente faz pesquisa científica. Então, beleza. Então, a gente decidiu estudar a relação entre atividade física e hipertensão. Mas aí vem uma pergunta. Como que a gente organiza esse estudo? Existem vários jeitos da gente organizar esse estudo e é agora que a gente vai discutir os tipos de estudos diferentes. Então, vamos lá? Existem duas principais categorias, tá? Para a gente dividir os estudos. Dentre eles, os estudos descritivos e os estudos analíticos. Então, o que é um estudo descritivo? É um estudo, olha só, como o próprio nome diz, para descrever alguma coisa. Então, eles observam e relatam situações. Eles não fazem uma comparação direta entre os grupos. Então, por exemplo, eu posso relatar um caso de um paciente que antes era sedentário, não fazia atividade física nenhuma. E depois que ele começou, sei lá, ele assistiu David Goggins e agora ele corre 2 horas por dia, todo dia, religiosamente, segunda a segunda, e abaixou a pressão arterial dele. Aí eu olhei aquilo ali na década de, sei lá, de 40 e falei, meu Deus do céu, isso está muito, parece que tem uma relação. Então eu vou fazer um relato de caso. O relato de caso, olha aqui, vou até escrever aqui um relato de caso. Relato de caso é basicamente um estudo descritivo. Eu não comparo com ninguém, eu só falo uma coisa que pode ser surpreendente para a comunidade científica para poder tentar fazer uma associação. Então a pergunta que eu quero que a pessoa é, será que isso funciona para mais gente? O leitor tem que perguntar isso. E aí, a partir desse relato, avançar nas pesquisas, tá? Então, beleza. Eu vou discutir... Claro que existem mais estudos, mais tipos de estudos científicos que esse que a gente vai discutir aqui agora. Mas lembrando que o foco do curso é voltado especificamente para o pessoal da saúde. Então, estou fazendo aqui os estudos muito prevalentes na saúde, tá? São os estudos que a gente mais usa aqui. Então, nos estudos analíticos, a gente divide isso em 2 grupos. Entre o grupo observacional
e o grupo experimental. No grupo observacional, olha só que Sherlock Holmes, a gente observa, né? Então, a gente observa a partir do quê? A gente observa, por exemplo, a partir de um coorte. O que significa a palavra coorte? Coorte significa um grupo de pessoas. Na coorte, eu acompanho um grupo de pessoas. Então, eu posso, inclusive, ter um grupo que vai fazer atividade física, um grupo sedentário, eu vou acompanhar eles para ver um grupo de hipertensos. Desse grupo de hipertensos, eu tenho os que vão fazer atividade física e os que vão ser sedentários, beleza? E eu acompanho isso ao longo de, 2 anos para ver quem diminuiu a pressão arterial e quem não. E esse é um estilo de coorte. Então, eu estou acompanhando um grupo de pessoas ao longo do tempo e vejo os resultados. Então, ele é um estudo analítico observacional. Por quê? Porque eu, pesquisador, eu não intervim em nada. Eu não falei, você vai para tal grupo, você vai para aquele grupo. Ou seja, você faz atividade física, você continua sedentário. Não falei isso. Então, é um estudo observacional, porque eu só observei o comportamento que seria natural deles. Depois do coorte, a gente tem um estudo caso-controle. O que é isso? O estudo caso-controle, eu parto do desfecho. Então, no caso, eu seleciono pessoas com hipertensão arterial e com pressão normal. E eu investigo retrospectivamente se eles praticavam atividade física significativa no último ano. Então, por exemplo, eu estou lá no nosso ambulatório da CARD, lá do HU Santa Catarina, eu viro para os pacientes no ambulatório de hipertensão e chego para eles: seu João, você já praticou atividade física nos últimos 2 anos? Como é que foi isso? Como é que você praticava? E depois eu faço, em outro ambulatório, em outro lugar, pessoas com pressão arterial normal, e pergunto se elas fizeram ou não atividade física, para tentar ver se tem uma relação, tá bom? E a gente tem um estudo transversal. O estudo transversal é uma foto do momento. É um estudo que olha só para o momento. A palavra-chave é exatamente essa, é hoje e agora. Então, é eu mesmo no ambulatório da CARD, por exemplo, eu aplico um questionário hoje perguntando se elas se exercitaram e se elas são hipertensas. Então, eu quero saber isso agora, é no momento presente, tá bom? No estudo experimental, a gente tem aqui principalmente o RCT, né, que é o estudo clínico randomizado, que é aquela ideia inicial que a gente teve no início, de colocar 20 pacientes, aí eu falo, você, seu fulano, você vai fazer atividade física, você, seu José, você vai ficar sentado no sofá o dia inteiro igual você já está acostumado. E eu vou ver no futuro o que deu de desfecho, ou seja, diminuiu ou não diminuiu a pressão arterial. Então, aí você deve estar se perguntando, pô, mas é muito parecido o coorte, por exemplo, do experimental. O simples fato de eu falar para a pessoa, para o paciente, você vai fazer exercício e você não vai, muda tanto assim? A resposta é muda pra caramba. Por que muda pra caramba? Porque a randomização, que é a palavra que a gente usa para aleatoriedade, ou seja, o simples fato de eu escolher ou eu jogar uma moeda, o escolher não é muito bom não, mas tem métodos bons de randomização, a gente vai discutir isso no viés. Por exemplo, jogar uma moeda para cima. Toda vez que cair cara, o nosso paciente vai fazer atividade física. Se cair coroa, ele vai continuar a vida dele normal. Esse método da sorte, da chance de 50%, ele faz o seguinte, ele divide as aleatoriedades que podem fazer parte da sua pesquisa, podem criar vieses na pesquisa. Por exemplo, a questão genética que a gente comentou. Então, se eu tenho desses 40 pacientes totais, eu tenho 20 pacientes que têm problema genético para hipertensão, eu vou randomizar eles, ou seja, eu vou fazer de uma forma tal aleatória, que é 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa, de ter o mesmo número de pacientes com problemas genéticos nos 2 grupos. Ou seja, o fator genético não vai ser um fator confundidor. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você randomiza, você aleatoriza, ou seja, você divide de maneira igual, e isso é bizarro, isso divide de maneira igual todos os fatores que podem ser confundidores. Olha só para você ver que interessante isso. Então, fazer o acaso é um ponto super positivo para a nossa pesquisa, tanto que o RCT, a gente vai discutir um pouquinho mais abaixo aqui, na pirâmide de evidência, ele está bem acima dos estudos observacionais. Show? Então vamos lá, vamos avançando, tá? A pirâmide de evidência. Então, provavelmente você já escutou isso de vários professores, de
Assim, os professores costumam falar muito da meta-análise como sendo o suprassumo da evidência. E de fato ela está no topo, ou seja, a revisão sistemática e meta-análise está no topo de evidência, é o melhor que a gente tem de evidência. Eu vou te explicar agora o porquê. Bem, para começar, o que é a base da pirâmide de evidência, né? Vou tentar desenhar aqui também. Vou acelerar essa parte do vídeo para não ficar chata. Beleza, vamos lá então? Desenhei aqui a pirâmide com muita abstração, vocês vão conseguir ler tudo que está aqui. Então vamos começar pela base. A base é o quê? A opinião de especialista. O que é isso? É um card, por exemplo, que deu a seguinte opinião: eu acho que a atividade física melhora. Por quê? Porque dada a minha experiência de vida, eu vejo que os pacientes que correm maratona são menos hipertensos. Beleza. É válido? É, mas está na base. Ou seja, tem que pesquisar muito antes de falar isso com certeza na literatura. Então vamos lá. Próximo, relato de caso e série. Por quê? Porque é documental. Partiu. Ou seja, não é mais só uma opinião. Eu sei que existiu esse caso, eu sei que esse paciente existiu, tá bom? O próximo, single group analysis, que a gente chama, né? São os estudos que não tem comparador, só tem intervenção. Então, o que é isso? Eu juntei 10 pacientes, falei assim com todo mundo, paciente hipertenso. Juntei 10 pacientes e falei assim, agora, a partir de agora, vocês vão correr 5 km todo dia. E aí, no final, eu vi que eles melhoraram. Beleza, mas eu não tenho um comparador. Eu só tenho a galera que fez atividade física e a galera que continuou sedentária. Será que esse pessoal ia melhorar independente da atividade física? Beleza? Então, próximo. Non-RCTs, que a gente chama, né? Que são os não randomizados. São ensaios clínicos, mas não randomizados. Por exemplo, um estudo clínico não randomizado da coorte, um estudo observacional, tá? Então, mas ele não é randomizado. De novo, cai naquela tecla. A importância da randomização para dividir igualmente os fatores de aleatoriedade, tá bom? Então eu fiz toda a propaganda aqui, né, do ensaio clínico randomizado, e revisão sistemática e meta-análise é o topo. Lucas, mas você não falou nada de revisão sistemática e meta-análise. Não sei nem o que é isso, né? Então é super simples, eu vou explicar para vocês agora. Uma meta-análise nada mais é do que eu pegar vários estudos, ver os resultados de cada estudo e fazer uma estatística conjunta de todos eles para poder falar assim, para falar o resultado de todos ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Naquele exemplo lá de cima que a gente está voltando nele toda hora, da atividade física e da hipertensão. Se aqueles 40 pacientes do estudo que eu desenhei, você pode virar para mim e falar assim, Lucas, beleza, você achou um resultado significativo, a atividade física diminuiu a pressão arterial desses pacientes, mas você teve só 40 pacientes. E eu vou falar assim, realmente, tive só 40 pacientes. Qual que é o jeito de eu resolver isso? Eu posso fazer um novo estudo com 200 pacientes, com 400 pacientes, mas sempre vai ser um número pequeno. Eu não vou conseguir botar 3.000 pacientes, porque custa caro isso. Isso é uma coisa caríssima de se fazer. Então, eu faço uma revisão sistemática e meta-análise. Eu falo assim, beleza, eu não consegui fazer, mas na literatura eu tenho 40 pacientes meus, tenho 60 pacientes do professor José Mariano, que fez um estudo recente sobre isso, eu tenho mais 80 pacientes de um professor da USP, eu tenho mais não sei quantos pacientes de Michigan, não sei o que, e eu vou juntar todos esses pacientes e os resultados desses pacientes para juntar um pool de pacientes, ou seja, uma população de pacientes, um N. É muito importante essa letra que a gente usa bastante. Um N de pacientes, que é um número de pacientes grandes o suficiente para eu poder generalizar os nossos achados. Chegar naquela análise que a gente falou tanto ali, chegar naquela inferência estatística para poder generalizar isso para a população geral. Então, basicamente, uma meta-análise é isso, tá bom? Então, vamos lá. Discutimos a pirâmide de evidência, falamos muito aqui agora de coisas conceituais, né, para poder entender as diferenças entre os estudos. E você agora já sabe que nem todo estudo tem o mesmo peso quando o assunto é tomada de decisão clínica, né? Então, assim, você vai ver aquele médico charlatão falando para dosar molibdênio, porque é importante dosar molibdênio, porque saiu um estudo da Suécia, um relato de caso, que um paciente tinha câncer e molibdênio alto, sei lá, não sei nem o nome desse negócio, e tinha essa substância no sangue alta. Sei lá, mas o Lucas me falou que um relato de caso não tem tanta importância assim, tá quase lá embaixo na pirâmide de evidência, e é basicamente isso, tá bom? Todas as sociedades, quando fazem os guidelines, eles olham isso. E isso é muito importante. Isso, de novo, traz, principalmente para você, eu estou querendo buscar os alunos que gostam de pesquisa científica, que gostam de mudar a realidade do seu paciente, sabe?
A pesquisa eu acho que é mais importante para você poder realmente ter uma mudança significativa na sua especialidade e que você realmente pode fazer uma diferença enorme na vida dos seus pacientes. Se você realmente tem essa vontade, vem com a gente aqui que a gente vai no final dar uma boa noção de como constrói, inclusive, uma revisão sistemática e meta-análise. E aí você vai poder participar de vários congressos no mundo, inclusive já tive a oportunidade de participar e eu acho que o network que a gente faz lá é uma coisa fenomenal assim, para a carreira da gente. Mas isso não é assunto do vídeo agora. Então vamos lá. Então, para finalizar essa questão aqui da base, a gente já percebeu da importância de cada tipo de estudo. E, para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, 25 minutos já, né? Tá na hora. Então, a gente vai entender o conceito de Picot. Você já deve também ter ouvido falar, se você já teve metodologia científica ou alguma dessas disciplinas na faculdade. Então vamos lá. O que é Picot? Picot é um acrônimo, né, para você poder entender melhor as pesquisas científicas. Porque tem hora que você lê umas coisas assim, a realidade é essa. Tem hora que você está tão cansado, você bate o olho no PubMed, você vê uma pesquisa tão maluca que você não consegue nem entender o que o cara está perguntando direito, qual que é a verdade que ele está querendo solucionar. Então aqui eu vou fazer, a gente vai treinar isso em outras aulas, vou trazer alguns exemplos de publicações que eu fiz com um time aí, e a gente vai discutir diversas vezes sobre isso, porque eu acho que é realmente muito importante para qualquer um, inclusive para médico generalista normal que nunca vai mexer com pesquisa na vida, para poder interpretar isso, tá? Então, basicamente é para organizar minha pergunta de pesquisa de uma maneira clara, objetiva e que facilite encontrar a resposta certa. Vamos lá então? O P, o que é? População. No nosso caso, quem que é a nossa população? A nossa população é de pacientes hipertensos. RAS, hipertensão arterial sistêmica, tá? O I, intervenção. Intervenção. Simples assim. Qual que é a nossa intervenção? A atividade física. C, controle. Quem que é o nosso controle? O nosso controle é o paciente continuar sedentário. Ou a não atividade física, tanto faz. O O é de quê? É de outcome, tá? Outcome, que é a palavra em inglês para falar de desfecho. O que é desfecho? É o nosso resultado. No nosso caso aqui seria a hipertensão. Como que eu vou avaliar essa hipertensão? Eu posso avaliar ela, por exemplo, a partir da pressão arterial sistólica depois do programa de atividade física, menos, por exemplo, a pressão arterial sistólica antes da atividade física, para eu entender quanto que diminuiu. Então, nesse caso aqui, poderia ser um delta PAS, ou seja, uma diferença de pressão arterial sistólica depois menos antes. É um jeito de eu fazer esse outcome, né? Para eu construir esse desfecho. Outro jeito, por exemplo, pode ser eu fazer a pressão arterial média, ou seja, a pressão arterial média de antes, média depois da atividade física, menos a média de antes, para eu ver se diminuiu, entendeu? Depende do tipo de estudo. Falando em tipo de estudo, o T é de tipo de estudo. Qual que é o tipo de estudo que a gente desenhou? O nosso aqui, no caso, é um RCT, ensaio clínico randomizado, que a gente vai randomizado. É um tipo de estudo intervenção, né? Um tipo de estudo intervencionista. E o outro T é de time to follow up, que seria tipo o tempo de segmento. Você vai concordar comigo que eu mandar o senhorzinho fazer atividade física uma semana é diferente de eu falar com ele assim, faz atividade física todo dia durante 5 anos. Então qual que é o follow up do estudo? O estudo, inclusive uma boa questão essa de viés. Vamos supor que eu tenha o mesmo desenho de estudo, atividade física versus sedentário, paciente com hipertensão. Um deles mandou o paciente fazer atividade física por 1 ano e diminuiu pouco a pressão. Pô, mas se eu mandasse ele fazer durante 5 anos, provavelmente o resultado seria melhor ou não. Tem que ver a pesquisa, entendeu? Então o último T é de time to follow up. Basicamente, o que eu queria dizer com vocês nessa primeira aula é isso, para dar uma base, uma nivelada de todo mundo igual, para a gente poder discutir a partir dos próximos. Então, a partir dos próximos vídeos, de novo, eu acho que vai ser uma série de 5 vídeos ali, podendo se estender para mais, eu acredito. Mas a gente já vai discutir de uma maneira mais objetiva. Para quê? Para que você consiga achar os seus artigos no PubMed com mais eficiência, você vai achar artigos melhores, mais rápido, para você poder criar seu próprio projeto de pesquisa e até tomar uma decisão clínica mais embasada, tá? Então, assim, as próximas aulas pretendo que sejam estatística,
Vou fazer assim que eu conseguir um tempinho maior para a gente poder discutir uma estatística mais simples e aplicada mesmo, sabe? Sem muita decoreba, sem maluquice de fazer conta na mão, mas para entender mesmo. Eu espero que você tenha gostado e eu espero muito que vocês continuem e que a gente consiga desenvolver a ciência tanto no Brasil quanto na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a instituição que eu faço parte e sou completamente apaixonado. Então é isso, um abraço, até daqui a pouco.